A paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais esta pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje é a 13ª aula e a última desse trimestre, amém? Onde tem por título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Hoje estaremos ministrando essa aula, por causa do trabalho. O pastor Arlindo não pôde estar aqui, mas espero está contribuindo com a sua vida espiritual através desse estudo da Escola Bíblica Dominical. Amém? Texto áureo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A primeira coisa que nós vemos aqui, queridos, é que o apóstolo Paulo ele escreve aos Efésios e ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu quero focar nesse toda e eu quero dizer para você que aqui o apóstolo Paulo está dizendo: olha, quando sair para a batalha é necessário se revestir de toda a armadura de Deus. Não é de uma, de duas, de três, da metade, de 99%, deve ser de toda a armadura de Deus. E essa armadura nós vamos observar que não é nossa, mas é de Deus. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então é necessário que nós estejamos revestidos com essa armadura de Deus para vencer as lutas espirituais. Amém? A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 6, do 10 ao versículo 20. Você leia na sua Bíblia, amém, em casa. O nosso objetivo geral é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Temos 3 objetivos específicos, que é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha e apresentar o campo da batalha espiritual e saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Lembrando desde já que a nossa luta, como o apóstolo Paulo falou, não é contra a carne nem contra o sangue, é uma batalha espiritual, uma batalha diferente, com algo que não vemos. Por isso que precisamos das armaduras de Deus sobre a nossa vida, amém? Bom, querido, a introdução de hoje é mostrar que o apóstolo Paulo, ao finalizar, esta carta, ele convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Então o apóstolo Paulo ele convida o povo, aos Efésios, não só eles, mas também a nós, para nos revestir, nos revestir das armaduras de Deus para poder resistir os inevitáveis conflitos espirituais que virão sobre a vida do cristão. Amém? Primeiro tópico, o preparo espiritual do crente para a batalha. Nesse tópico, nós vamos ver 2 subtópicos. O primeiro, fortalecidos no poder do Senhor. E o segundo, vigilantes em toda oração e súplica. Então, como já falamos, o apóstolo Paulo ele está dizendo que nós precisamos estar fortalecidos no poder do Senhor. No versículo 10 ele diz: fortalecei-vos no Senhor. É muito importante que nós venhamos entender que a nossa força não é nossa, não é do nosso próprio braço, mas é do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Nós vamos observar que lá em João, capítulo 15, versículo 7, o Senhor Jesus diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então nós vamos observar que é necessário nós sermos revestidos do poder de Deus. E para nós sermos atendidos é necessário nós termos comunhão com Deus. Se vós estiverdes em mim, diz o Senhor Jesus. Ou seja, se vós estiverdes em uma comunhão comigo e as minhas palavras estiverem em vós. Queridos, tem uma passagem, Salmo 119, que o salmista ele fala assim: guardei a
tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Há uma diferença, querido, em termos conhecimento da palavra e guardá-la no coração. Às vezes a palavra só está na mente. Se você observar, quando nós vamos conversar em especial com alguém que já pertenceu à casa do Senhor, com alguém que está fora da casa do Senhor, com alguém que anda com uma vida toda torta, mas já participou da mesa, ela tem vários versículos, só que ela não cumpre. Mas o que o Senhor está dizendo é: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres. Ou seja, nós precisamos guardar esta palavra no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. E através desta palavra, estar firme no nosso coração, nós vamos nos revestir. Aleluia! É necessário, querido, que nós tenhamos uma renovação da nossa mente, como diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 23. E no versículo 24 diz que é necessário nós termos uma vida de santidade com o Senhor. E no capítulo 5, 18, a palavra diz que é necessário nós estarmos cheios do Espírito Santo. E não vos embriagueis com o vinho em qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele não está dizendo ande pela metade, mais ou menos, com o Espírito Santo. Não, é você estar cheio do Espírito Santo. Então, queridos, é necessário haver um conhecimento, sim, mas um conhecimento com uma conversão genuína. Aleluia. Porque frequentar uma igreja, participar de um culto sem ter uma conversão genuína não são suficientes. É necessário nós estarmos convertidos ao Senhor, aleluia, para poder esse poder estar disponível, o poder de Deus está disponível sobre a nossa vida. Segundo ponto, vigilantes em toda oração e súplica. Então é necessário, além de orar, vigiar, né? Vigiai e orai. A Bíblia diz, né? Para a gente vigiar e orar. A expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Quando o apóstolo Paulo fala assim, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, ele está dizendo, não importa onde você estiver, não importa como você está, não importa o tempo em que você está vivendo, é necessário haver uma ligação com o Senhor. Aleluia. Então que nós viemos vigiar e suplicar em oração o favor do Senhor para as nossas vidas. Amém? Síntese do tópico primeiro. A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Por isso, queridos, fortalecei-vos no Senhor, diz o Senhor Jesus. Todos nós, como crentes, servos do Senhor, precisamos buscar a força do Senhor. Amém? Segundo tópico, conhecendo o campo da batalha espiritual. Nesse segundo tópico, nós vamos trabalhar em 3 pontos, né? Primeiro, a astuta cilada do diabo. Segundo, o conflito contra o reino das trevas. E terceiro, as agências das potestades do ar. Então, no primeiro ponto, o apóstolo Paulo está nos advertindo, né? Ele está dizendo, olha, vai haver cilada, vai haver armadilhas, mas é necessário vocês perseverar. Aleluia. Porque a vitória, querido, não é de quem corre mais ou de quem chega primeiro. A vitória é de quem persevera. Louvado é o nome do Senhor. Então, nós precisamos perseverar. Perseverar na presença do Senhor, perseverar no devocional com Deus, perseverar em ler a palavra do Senhor, perseverar em oração, perseverar no caminho do Senhor. Amém? Aleluia. Nós vemos, querido, que o adversário das nossas almas, ele tem uma fúria contra nós. Ele tem uma fúria e muitas vezes usa pessoas, né? Mas só que a nossa luta, como diz a palavra do Senhor, não é contra a carne e o sangue, mas sim contra
potestades. E por isso que nós precisamos perseverar no Senhor para estar firme no dia mau. O apóstolo Paulo ele está dizendo, vai ter dia mau. Claro que a maioria dos dias são bons, mas também vai ter dias maus, né? E ele pede para que nós venhamos perseverar diante desse quadro, diante de tudo que estamos vivendo. É necessário revestir-vos de toda a armadura de Deus. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue, já falamos sobre isso, né? Então ele está dizendo que aqui não se trata de uma luta humana, mas sim de uma luta nas regiões celestiais. Ele deu o exemplo dos soldados romanos, né? Quando o soldado se prepara para ir para a batalha. Então, o soldado, ele se prepara totalmente, né? Para enfrentar o inimigo. E assim somos nós precisamos nos preparar dia após dia para quando chegar o dia mau. Nós não podemos ficar esperando o dia mau chegar para depois nos prepararmos. Nós precisamos estar preparados para no dia mau nós continuarmos firmes no Senhor, amém? Então nós vamos ver aqui as agências das potestades do ar. Paulo identifica a força do mal que marcha contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas destes séculos e hostes espirituais da maldade. Está no versículo 12. Queridos, nós vamos observar que esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Primeiro, eles são poderosos. Não podemos brincar com o poder do adversário. Amém? Porque o adversário, ele é poderoso sim. Às vezes a gente ouve pessoas, pisa na cabeça da serpente. Nem o anjo Miguel ousou falar contra o adversário. Ele falou, o Senhor te repreenda. Amém? Então nós não podemos ir por essas falácias, né? Que acha que tem o poder, a autoridade de brincar com o adversário. O adversário nunca brincou, meus amados. Ele nunca brincou de ser adversário. Ele realmente é um adversário poderoso. Mas devemos entender uma coisa. O nosso Deus, aleluia, é mais poderoso do que ele. O nosso Deus é o comandante fiel e ele não nos deixa só. Precisamos vigiar, mas também não precisamos andar com medo. Eles são malignos. Esses agentes formam hostes espirituais da maldade. Queridos, aqui está se referindo a demônios que empregam o poder destrutivo para o mal. Já viu aquele tipo de gente que tem uma boa mente, mas só usa a mente para o mal? São pessoas usadas pelo adversário. Eles são astutos. Então, na área deles, não tem como a gente lutar na área deles. Mas nós temos como lutar com as armas espirituais que o Senhor nos deu. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Sabe por quê? Porque somos incentivados a lutar. Aleluia. E, sobretudo, a vencer. Harai cantarabachai. Pois o Senhor da igreja está elevado. Uracantarabachai. O Senhor da igreja está acima de todo o principado, de todo o poder, de toda potestade, de todo domínio. Aleluia. Então nós não temos que ficar com medo, porque maior é o que está conosco, diz a palavra do Senhor, do que o que vem com eles. Claro que nós não podemos, brincar com o inimigo, mas se o inimigo vier contra nós, nós precisamos entender uma coisa, maior é o que está conosco. O dono da igreja ainda está em ativa, o dono da igreja não nos abandonou, o dono da igreja está conosco, amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Síntese do tópico 2. O crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Aleluia! Glória a Deus! É necessário, queridos, nós lutarmos para poder receber a vitória
de Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Terceiro tópico. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Nesse terceiro tópico, nós temos também três pontos, né? O primeiro, a armadura completa de Deus. O segundo, as armaduras indispensáveis de defesa. E o terceiro, a imprescindível arma ofensiva. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo Paulo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano da época, né? Então, a expressão toda armadura traduz o termo grego panóflia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Aleluia! É isso que o Senhor quer para nós. Quer que nós venhamos nos equipar para poder marchar contra as potestades do ar e vencer. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Segundo ponto, as armaduras indispensáveis de defesa. Nós não temos que ter só armadura de ataque, mas também nós precisamos de armadura de defesa. Primeiro, cingindo os vossos lombos com a verdade. Aleluia. Tem um quadro aqui que eu vou colocar para vocês depois, que é bem interessante, tá? Segundo, vestida a couraça da justiça. E terceira, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Esse cingir dos vossos lombos com a verdade retrata a peça usada para dar mobilidade, né, ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. O Senhor, Ele quer que nós nos revestimos de toda a armadura. O soldado não pode andar despreparado, ele deve andar preparado para a guerra. Ele deve andar atento. É difícil você ver um soldado desatento se ele estiver em combate, né? Porque ele sabe que no momento que ele ficar desatento, ele pode ser atingido, alvejado. Assim é o cristão. Nós, como servos do Senhor, estamos sempre em combate. Quando nós vamos orar em um lar por alguém, a gente precisa ir vigilante, né? Nós temos que entender que durante uma oração muita coisa pode acontecer, um combate espiritual pode acontecer e nós precisamos estar preparados e não fugir, né, do adversário. Se alguém ficar endemoniado, nós não temos que sair correndo, nós temos que ter a autoridade do céu e expulsar aquele demônio e libertar aquela vida. Vestida a couraça da justiça. Aqui, querido, está tratando, né? Antigamente havia uma malha, eu vou botar a foto aqui, né? Uma malha impenetrável, de proteção aos órgãos vitais. Era tipo uma veste com uma malha que era impenetrável, né? Era aquela malha, aquela roupa de malha que protegia os soldados. Aqui está se referindo à justiça de Cristo, né? A retidão do soldado no campo espiritual, no campo de batalha. É por isso que a palavra de Deus fala: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e a sua justiça. Primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Então, vestida a couraça da justiça está falando, né? Está falando da justiça de Cristo, da retidão de Cristo. Então é necessário nós andar justos diante de Deus e diante dos homens, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Observe que primeiro é a paz com todos, andar justo uns com os outros, sede justo uns com os outros, e a santificação. Essa também é uma armadura que nós precisamos lutar para conseguir. Calçar os pés na preparação do evangelho. Antigamente, eu até lembro, meu pai, ele era da roça, né? E ele fazia uns chinelos para andar na roça, ele fazia uns chinelos de couro.
até de roda de carro, ele fazia aquele chinelo, cortava e fazia aquele chinelo para poder pisar nas pedras, nos espinhos e não penetrar no seu pé. E assim eram os soldados, né? Eles confeccionavam em couro, tinha sola cravejadas para dar estabilidade. Ou seja, para não escorregar, para não deslizar, para eles terem estabilidade, andar, correr, ficar em pé, batalhar, mas ficar firme, né? Louvado é o nome do Senhor. E está se referindo à firmeza que o Evangelho nos proporciona. E a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz assim, ó. Romanos 1, 16. O apóstolo Paulo também falando, ele diz assim, ó. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, sem distinção de pessoa, de todo aquele que crê. Aleluia. Tomando sobre tudo o escudo da fé. Aleluia. Querido, um escudo, nós conhecemos o que é um escudo, né? Ainda hoje também não é diferente. Nós vemos quando os soldados saem para a batalha, tem sempre aqueles que vão à frente com o escudo para proteger, né? Então, assim, querido, é a nossa fé inabalável na palavra do Senhor. Olha aqui. É a nossa fé inabalável que detém a eficácia das calúnias, das dúvidas, das rebeliões, né, que são disparadas contra nós. Se nós tivermos com o escudo da fé, algumas coisas podem até nos abalar, mas não nos derruba, não nos mata. Amém? E também uma coisa que não pode faltar, o capacete da salvação. O capacete antigamente era muito resistente. Era feito de bronze, né? Ou de ferro. E o capacete serve de proteção para a cabeça. Está se referindo, amados, à certeza da salvação. A certeza da salvação que já recebemos em Cristo Jesus. E a convicção da plena salvação no último dia. Nós temos convicção da nossa salvação, como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz assim, ó. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Então o capacete é uma proteção e uma certeza, aleluia, que nós temos da salvação no último dia, salvação em Cristo Jesus. Terceiro ponto, a imprescindível arma ofensiva. A espada do Espírito é a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. A espada do Espírito, querido, é a palavra de Deus. Amém? Deixa eu ler aqui. O termo grego para ela é machaira, identificada como a espada curta. Isso significa que o combate é pessoal. Aleluia. Enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. Olha só, amados. Machaira, espada curta, espada pequena. Enfrentamento próximo, tipo corpo a corpo, luta. Tem dia que é luta mesmo. E quando é luta conosco mesmo? Porque eu costumo falar que há um tatame dentro de nós. Há um tatame, querido, onde é uma luta constante, espírito contra carne, carne contra espírito. E qual que vai vencer? Aquele que tiver mais forte é o que vai vencer, né? Então nós precisamos da espada do Espírito. Essa espada é identificada como sendo a palavra de Deus, como já falei. Aleluia. Que é inspirada, é penetrante, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E ela deve ser usada, meus amados irmãos,
tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas espirituais da maldade. Ou seja, tanto para a defesa como para combate, nós temos a espada do Espírito. E essa espada do Espírito é o que vai nos fazer vencer. Todas as armaduras são importantes. Nenhuma delas tem menos significado. Mas a espada do Espírito é necessário nós termos. Amém? Síntese do tópico 3. As armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos inabaláveis. Aleluia, glória a Deus. Aqui tem um quadro que eu vou falar para vocês, vou ler para vocês e vou colocar, tá? Tem a armadura de Deus para nós. De um lado tem parte da armadura e do outro lado tem função. Então, parte da armadura, cinto, verdade. Couraça da justiça, retidão. Sapatos, a paz que vem das boas novas. Escudo, fé. Capacete, salvação. Espada, palavra de Deus. Conclusão. Nós vemos nesta aula a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal. Amém? E essa vitória é garantida pela sobreexcelência, grandeza do poder de Deus. Então, os ardis de Satanás são vencidos, através do poder de Deus sobre a nossa vida. Então, a Escritura, querido, nos convoca a combater e a vencer as potestades do ar, mas também, em especial, e nos revestir da armadura de Deus. Que você seja revestido da armadura de Deus e que você vença todas as lutas e continue firme no dia mau. Amém? Que Deus abençoe, que Deus seja louvado na sua vida e que esse estudo tenha servido de grande aprendizado para a sua vida e que você venha praticar. Amém? Que você venha ser um crente genuíno, cheio da graça e do poder de Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e até o próximo trimestre, até a próxima aula. Amém?